A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Atos 12, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Localizando o capítulo 12, apenas o verso de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 6. Você que achou, diga: eu encontrei. Está escrito assim: e quando Herodes estava para trazê-lo, nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Muito obrigado pela sua atenção. Você pode tomar o seu assento. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Joel Moretti, toda a coordenação em nome aqui do nosso amigo evangelista Alex, cada pastor que aqui está, obreiro desta casa, deste campo, deste ministério tão abençoado. Que Deus abençoe a essa juventude. Deus abençoe vocês poderosamente. Queridos, eu quero seus ouvidos emprestados por poucos minutos, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Nós precisamos entender que, como o nosso querido pastor presidente aqui nos disse, para que se constância apareça na vida, pressões é preciso acontecer sobre nós. Deus, nesses últimos dias, está chamando uma geração de homens e mulheres corajosas, e isso não tem a ver com idade. Nós precisamos entender que há um movimento do inferno para que os nossos jovens estejam distraídos com tudo menos com o seu ministério. Nós precisamos entender que Atos, capítulo de número 12, é um texto de tamanha importância para a igreja, e ainda mais com esse tema: constantes. Herodes está diante de um avanço muito grande da igreja. A igreja sem o Espírito era uma coisa, agora a igreja cheia do Espírito é outra coisa. Enquanto Jesus foi assunto aos céus, Tiago, e a igreja para na pessoa dos discípulos, o anjo tem que aparecer e perguntar para eles assim: ei, estão parados aí por quê? O que vocês estão fazendo? Aquele que subiu vai descer, mas não é para ficar parado aguardando a volta dele. Se movimentem. Mas eles ainda estavam vazios do Espírito. E em Atos 2 o Espírito desce, enche-os de forma poderosa, a ponto de uma igreja de 120 membros passar para 3.000 apenas em uma pregação. E eles começam a avançar, porque a primeira coisa que acontece quando eu sou cheio é perder o medo. Eu não estou nem aí quem vai gostar, eu não quero que as pessoas me aceitem, eu não ligo para de onde eu vim, qual foi o meu passado. Se eu estou cheio, eu estou avançando para o alvo que Ele me concedeu. E a igreja vai embora. É tanto que eles tinham uma expressão que diziam assim, um cumprimento, Marã. Esse cumprimento Marã, eles diziam pela essa expressão do aramaico: ei, o Yeshua veio. Então o fato de Jesus não estar ali gerava nele essa ansiedade do que está por vir. Porque uma coisa é ter a segurança de Jesus estando do lado, outra coisa é assumir uma missão sem a coordenação do Senhor, que deveria estar ali me orientando. Eles estão meio perdidos, e sempre que eles encontravam um outro, Alex, eles diziam assim: Marã. E essa expressão é: ó, o Yeshua veio. Estavam querendo dizer: ei gente, se liga, ele veio, ele é real, ele esteve aqui, eu ouvi ele, eu fui curado por ele, eu fui tocado por ele. Mas queridos, isso era uma expressão de quando eles ainda não eram cheios. Mas quando o Espírito desceu, eles mudaram a expressão de Marã para Maranatá. Maranatá, aonde Paulo vai traduzir para o hebraico de Maranata. E eles, cheios do Espírito,
começa a gritar Marã, e o outro varão gritava Atá. O que isso quer dizer, pastor? Marã, o Yeshua veio, a outro gritava vai voltar de novo. E queridos, para você que não conhece, existia guardas de Roma por toda a cidade que Herodes colocou. E essa turma ficava olhando o movimento da igreja para mandar prender. E a ousadia do Espírito era tão grande que eles não estavam nem aí para a prisão. Eles gritavam na cara dos soldados: ei, varão, Marã! E o outro gritava Atá. E os soldados não sabiam mais o que fazer. Porque uma coisa é mexer com a igreja fraca, oprimida, depressiva, calada. Outra coisa é enfrentar uma igreja cheia. Ei, glória! Outra coisa é uma igreja poderosa em Deus. O exército de Roma está recuando, porque o avanço da igreja é muito grande. Aí o diabo dá uma estratégia para Herodes, e ele pega Tiago, irmão de João, e ó, mata. E ao matar, o povo gostou, e ele disse assim: agora eu paro o avanço dessa igreja. Esse povo constante vão parar agora, porque é a morte, né? Diante da morte. Mas o que ele não sabia é que os discípulos estavam tão carregados que morte para ele era lucro. Eles acham que vão parar. Aí pega logo Pedro, cabeça, diz assim: prende esse cara aí, e amanhã a gente passa a faca nele. E prenderam Pedro. Aí achou que a igreja ia entrar em desespero, mas a igreja se reúne para orar, meu irmão. Enquanto o inferno está tramando para o avanço da igreja, a igreja reunida em constante oração avança. E o que mais me chama a atenção é Pedro. Pedro era doido de pedra. O cara foi preso. Sabia que no outro, irmão, não era uma condenação para passar por algumas instâncias, processos, né? Desencadeando coisas aí. Quem é da área jurídica sabe, eu não sei nem o que eu estou falando, mas eu estou falando que é bonito. E dentro desses processos demanda tempo. Amém? Mas Pedro já tinha uma condenação. Amanhã, quando o sol nascer, acabou. E o cara entra na prisão, e eu não vi Pedro desesperado. Eu não vi Pedro procurando advogado. Eu não vi Pedro despedindo de ninguém. O que a Bíblia mostra é que Pedro é um crente constante. Eita, glória a Deus. Constante. Pedro não é crente mimimi. Crente que o líder dos jovens diz para ele assim: é assim, assim, assado. Não vou mais participar do coral. Então saia mesmo. Igreja não é lugar para gente fraca. Igreja é lugar de gente constante, cheia do Espírito Santo. Pedro vem a preocupação de Pedro era a seguinte, vamos parafrasear. Era olhando para o soldado dizendo assim: vão me prender? Vou, mas tem um lugar para dormir? Tem a ceia da noite? Eu estou com fome. É crente, irmão, é crente. Eu quero comer pastel. A preocupação de Pedro era tomar um sono tranquilo. Imagine você, queridos, diante de qualquer circunstância. É uma prova da faculdade, da universidade, é um concurso público, é um casamento, já está desesperado. Jovens com tendências de ansiedade generalizada por excesso de futuro. Outros vivendo na âncora do passado, depressivo. Mas eu vim aqui para te dizer que esta manhã Deus vai quebrar as âncoras e você vai avançar. Queridos, ninguém para uma igreja focada. Não importa quem está no governo, não importa o que está acontecendo, não importa o que vem acontecer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que sou filho de Deus. E queridos, olhe para cá. Existe uma promessa sobre nós. Eu sou um dos coordenadores do CONCAD. Tanto que pastor Joel, me perdoe, chegou uns minutinhos atrasado, que pela manhã nós estávamos na direção do trabalho, e o tema lá é Apocalipse esse ano. E eu estávamos dando uma palavra lá também. E eu disse aos irmãos
que a gente tem consciência de quem servimos. Porque servir a Deus não é por vontade, é por consciência. Se for por vontade, você vem de manhã e de noite já não quer mais vir. Se for por vontade, qualquer coisinha que te distrai, você para. Se for esperar a vontade, você não avança. Já dizia Abacuque: ei, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. E essa palavra hebraica, exultar, é gul. E gul quer dizer, eu vou rodopiar e dançar, envolvido por uma forte emoção. Perceba que eu não estou dizendo espírito, é emoção. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que meu espírito não sinta nada. Sabe aquele escudo que você não sente um arrepio no couro? Você fica assim, botando a culpa em tudo. Ixi, foi a organização, foi o pregador, foi o cantor. Não, foi tu mesmo. Amém? Não sentiu nada. Deus não é uma sensação. Não viu nada. Deus não é aquele que tem que estar te mostrando nada. Amém, queridos? Abacuque está dizendo, sabe o que, Senhor? Eu vou entrar dentro desse lugar, é onde eu vou ver espírito de destruição, espírito de condenação. Eu vou ver o povo prendendo teu povo. Eu vou ver coisas que eu não queria ver, mas ainda assim eu me alegro, porque tenho consciência que esse período vai passar. O Senhor vai levantar e eu sairei desse lugar vencedor. Constantes. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, tendo consciência, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eu tenho consciência que o meu interior pode estar meio turbulento. Eu tenho consciência que o meu futuro pode até estar incerto para mim, mas se eu tenho consciência de que sirvo um Deus fiel, eu vou aproveitar esta manhã para me entregar para Ele, porque sei que o meu futuro já está guardado. Sabe, e nunca se exigiu tanto um espírito de liderança nesses dias. Líderes fortes. Eu li um livro essa semana na qual dizia que quando um líder forte, pastor Joel, chega no lugar, o problema tem prazo de validade. Sabe, uma igreja que está chorando por causa dos problemas que chegam, e na verdade você é um resolvedor de problemas. Dentro do mundo corporativo, homens e mulheres que mais desenvolvem são homens e mulheres que aprenderam a resolver problemas. Sabe quando alguém chega com um problema para você e diz assim: rapaz, e agora? Você fala assim: eu tenho uma solução. Você lembra que houve um problema dentro do Egito e Faraó ficou doido, agora arrebentou com tudo. Eu não sei mais de nada, estou sonhando com uns negócios esquisitos, é umas vacas, é umas espigas, que coisa estranha. Sabe aquele sonho meio doido? Mas aí tem tu, cheio do espírito meio doido. Tu vai chegar diante de alguém. Queridos, eu quero liberar uma palavra profética. E eu vou aproveitar que você está calmo, porque eu não quero agir com a tua alma. Eu quero liberar uma palavra para o teu espírito. Esses últimos dias haverá uma criatividade do Espírito sobre você, que qualquer problema que venha abater na tua casa, pode ser aonde for, haverá um estoque de soluções dentro de você. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Constância. E olhe para cá, existem duas etapas da constância. Primeiro, eu preciso ter ela no meu mundo espiritual, no meu homem interior. E segundo, eu preciso de uma constância no meu homem exterior. Às vezes eu sou muito constante no ministério, na obra, no chamado, mas eu sou osciloso dentro das minhas áreas profissional, familiar, outras. E Deus quer você pleno, igual Pedro. A tua maior preocupação a partir de hoje vai ser o jeito que o travesseiro está na cama para tu dormir, um sono dos justos. Pare em nome de Jesus de se preocupar com o teu amanhã. Sabe, queridos, Mateus disse: não importa o que você faça, não vai acrescentar e nem tirar um côvado. Pastor, mas
Eu queria tanto viver um futuro de excelência. Infelizmente isso é devido às nossas redes sociais. O jovem entra lá e passa o dia todinho aqui no dedinho. O dedo já está automático, passando. Quando você puxa ali nos históricos da configuração do celular, o cara passa 8 horas no Instagram por dia. Se tivesse 8 horas capinando um lote, você já estava rico. Estava, irmão. 8 horas passando. Aí você vai vendo que dentro da tua casa, teu pai está numa condição complicada. Estou falando para jovem agora. Está desempregado, o casamento está meio esquisito, e tu está passando lá, aí tu vê a família feliz do teu amigo, o cara está lá na praia. Tu fala assim: rapaz, Deus não existe não. Aí tu entra no dilema de Jeremias, capítulo 11, aonde ele tem que parar e dizer: Deus, até quando? O justo prosperará ao meu redor. E Deus diz: cale a boca, porque o que é dele está guardado, e o que é teu eu vou fazer. E esse mundo de autocomparação tem minado a nossa criatividade, as nossas forças. A gente não tem produzido, tem estacionado. E Deus está querendo que você ligue as turbinas, porque tem uma pista de voo preparada para você. Pedro está diante de uma tempestade. Ele foi surpreendido. Diga comigo: surpreendido. E é assim que acontece. O dia mau, quando vem, ele não vem avisando, ou manda um pombo correio: ei, vai lá e vou mandar um direct para ele, ou vou mandar um inbox, um WhatsApp, dizendo para ele assim: ei, prepara, viu, crente, e mais tarde eu estou chegando. Não. Ele vem de surpresa. Você acorda bem e do nada teu dia desmorona. É uma notícia, circunstâncias e adversidades que acontecem. E o problema não é o dia mau. O problema é como ele te encontra. Se ele te encontra forte, queridos, não tem problema. O ser humano é o ser mais adaptável que existe. Você perde um ente querido, chora, quer morrer também. Daqui a alguns anos você sente aquela saudade e dor, mas suporta. Você perde o emprego, eu vou morrer, vai nada, já está em outro. Eu vou falar para jovem agora: estou apaixonado, eu vou cortar meu pulso. Não, daqui a pouco casa com alguém muito melhor, que vai te honrar, menina, que vai te tratar não como um pedaço de carne, mas como uma princesa de Deus, que te ame mais que a própria vida. Somos adaptáveis. Mas o problema é que o diabo está trazendo tanta distração que eu não consigo me levantar. E para Pedro, quando o dia mau chegou, encontrou o cara tão estável, tão poderoso, tanto no emocional como no espiritual, que Pedro nem derrama uma lágrima, nem orou para Deus pedindo livro. Ah, irmão, isso aqui é misericórdia. O cara está passando o dia mal e não ter feito uma oração. A gente, quando passa o dia mal, a gente nunca vem no ciclo de oração. Quando está apertado, a gente liga para a irmã: ô minha irmã, ore por mim. Pedro tem consciência de que tudo que acontece está no controle de um Deus supremo. Pedro entra dentro da prisão como se estivesse entrando dentro de um palácio de férias. E a igreja se reúne para orar. E sabe o que é interessante no texto? É que a igreja que está orando não consegue ver o que está acontecendo dentro da prisão. A Bíblia vai dizer que a igreja ora, clama, e de repente, diga comigo assim: de repente, pronto, eu disse para você que o dia mau surpreende, sim ou não? Ele é de repente, mas o negócio de Deus também é. Do jeito que o diabo traz de uma vez, Deus também traz o livramento de uma vez. É quando tu menos espera. Pedro está tranquilo, a igreja está orando, o anjo
Desce. Agora olhe para cá. Quem avisou para a igreja que já estava tendo livramento? Elas não tinham noção. Mas eles continuam constante oração, orando, e Deus já trabalhando. Queridos, pelo amor de Deus, que coisa interessante. Eu me lembro de Jesus, quando dá uma palavra para a árvore, que de ti nunca mais nasça fruto. A árvore não secou na hora. Pedro, no outro dia que volta, ele vê que a árvore seca, e ele diz assim: oxi, secou. Porque parece que a palavra que foi liberada na hora não teve efeito, mas atingiu a raiz. Sabe, quando você é constante no espírito e está enfrentando circunstâncias e ora, você precisa ter a consciência de que a raiz do problema já foi afetada e que Deus já está trabalhando ao teu favor, ainda que você não consiga ver, ainda que você não consiga ouvir. Deus já está em movimento para fazer com que o seu futuro seja um futuro de excelência. Sabe, o dia da angústia, o dia do medo, o dia do choro, sabe, esses períodos em que o barco da vida parece que não suportará a pressão das ondas. Sabe esse dia? Ele chega. E pode chegar com você adolescente, jovem, velho. Ele chega. Mas você precisa ser constante. Não deixe que essa palavra constante só fique durante esse dia de congresso. Seja constante em toda a sua vida. Permaneça firme no Senhor. Deus está levantando uma geração forte aí. Jovens apaixonados pela palavra, jovens apaixonados pela presença. Movimentos estão acontecendo pelo mundo. Nós temos visto na internet um grande movimento que já dura horas, dias, mas isso ainda não é avivamento, é movimento. O avivamento vai chegar, está para chegar. Pastor, mas o que é um avivamento? Avivamento não é um movimento. Avivamento é quando a igreja sai das quatro paredes e uma cidade inteira é modificada por causa de um crente doido pelo Espírito Santo. Sabe, lá na igreja que estamos pastoreando, nós estamos criando frentes missionárias para que invadam as casas. E levantamos uma equipe, pastor Joel, para fazer uma contagem de aproximadamente quantas pessoas tinham perto da nossa igreja. E a igreja é um lugar de setor de condomínios, e somente em 4 ruas totalizaram um total de quase 12 mil pessoas. E a pergunta é: o que eu tenho feito para alcançar todos eles? A gente tem virado uma igreja para crente. Pregamos para crente, fazemos apelo para crente. Mas está chegando uma hora em que as cadeias vão ser invadidas, os prostíbulos serão invadidos, os bares serão invadidos, e o Espírito de Deus, o ruar de Deus, soprará sobre os ambientes da terra. Queridos, de Joel 2:28, haverá um dia, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E ele diz: esse dia será tão poderoso que até os escravos serão cheios. Irmão, 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 se prepare para o que está para acontecer. Eu sinto e vejo pelos olhos da fé que nós somos a voz dos que clamam. Querido, Santa Maria vai virar de ponta cabeça, porque você está sendo incendiado. Pessoas serão atraídas, passarão na porta e pararão o carro pela atração do Espírito. E
eu quero liberar uma palavra, que quando entrarem por essas portas, nem vão precisar de imposição de mão, serão curadas, cheias. Esse é o tempo que Atos está voltando a acontecer, pastor Joel. A igreja em Atos dos Apóstolos, quando alguém aceitava Jesus, na mesma hora já falava em línguas. Porque, queridos, entenda, o batismo no Espírito Santo é por desejo. A gente está tão indiferente com as coisas sobrenaturais, que parece que um milagre, um movimento, é algo tão esquisito que a gente fica meio chocado. E na verdade a gente tem que ter uma consciência que alguém vai dizer assim: o que aconteceu lá na tua igreja? Rapaz, entrou ontem lá um paralítico de nascença, e o caba saiu, foi pulando. Vai falar, aí alguém vai fazer, é mesmo? Aí tu diz, é normal, todo culto tem. Coisa mais normal do mundo. Sabe, Alex, eu estou ficando doido. E eu já estou pesquisando um ônibus e vou comprar. E esse ônibus vai estar parado na porta do hospital de Valparaíso. Ai. E quando alguém chegar morrendo, os nossos obreiros vão estar lá dizendo assim: tá com o quê? Tô morrendo. Entra, joga para dentro e traz para a igreja. Porque ao chegar, meu irmão, vai ser cura, transformação, milagres. E eu já disse lá na igreja que eu estou esperando, o prefeito vai me ligar. E ele vai dizer assim: pastor Joel, pastor Diego, o que está acontecendo? Eu vou perguntar para ele por quê. Ele vai dizer assim: eu acabei de demitir mais da metade do meu corpo aqui de médicos, enfermeiro. Fala, por quê, pastor? Porque não tem mais trabalho. O povo não está mais nem utilizando as utilidades públicas de saúde. Essa é uma igreja que ora. Igreja constante. Ela não só abre para se tornar comunidade. Igreja constante, emergente dos últimos dias, que é constante em espírito, ela abre para transformar o ambiente. Ela abre para milagres acontecerem. Essa é a igreja que eu e você participamos. Eu encerro aqui. Sabe que eu comecei dizendo que o que me chamou a atenção em Pedro foi o estado de constância que ele tinha. O cara descansou, dormindo com a própria morte. Descansou, tranquilo. E o Espírito Santo disse para mim assim: Diego, você sabe por que ele está tranquilo? Eu disse assim: sei, é porque ele é constante. Não, é mais do que isso. É porque antes dele colocar a constância para fora, ele resolveu os B.O. internos. Sabe quando a tempestade estava quebrando o barco e os discípulos desesperados? Ei, mamãe! E Jesus dormindo. Quando alguém se desespera com tempestades, adversidades, é porque dentro dele já tem uma confusão há muito tempo. Jesus estava resolvido, sabia quem era, dormindo. Você lembra de Paulo? Paulo disse assim, Alex: rapaz, eu já queria era morrer, mas por causa de vocês eu ainda fico. Gente, o que Paulo está dizendo? Que constância é essa? Sabe, queridos, a morte não tem poder sobre você mais. E se não tem, o medo não pode te desesperar. Nós sabemos que o medo é algo natural, faz parte do teu corpo, é biológico. A amígdala do cérebro dispara toxinas, teu corpo entra em estado de alerta, e isso é para uma proteção. Mas hoje em dia, ela está sendo disparada por conta de ansiedades e depressões. Um período
onde a OMS declara nota dizendo que cerca de 86% dos atendimentos ambulatoriais são atendimentos falsos. É gente chegando dizendo: estou infartando, quando olha está mais bonzinho. Ou então pessoas que quando entram no hospital vê um jaleco branco já se tranquiliza. Jovens à base de Rivotril, diazepam, clonazepam, sincroblevapina, maracujina, é um bocado de coisa. Eu sei porque eu já fui depressivo, tá bom? 3 anos, crise de pânico terrível, tentando tirar a própria vida. E eu perdi 3 anos do meu ministério distraído. A gente precisa começar a zombar da cara do medo. Precisamos estar como Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Jovem, Deus quer usar você. Vocês são futuros pastores daqui, os futuros pregadores. Amanhã, dentro desses períodos de carnaval, onde a igreja junta jovens do Brasil inteiro, você será os próximos pregadores. E não queira estar num altar apenas por vanglória própria, status, posição, porque liderança não tem a ver com posição, tem a ver com atitude. Descubra quem você é, para que foi chamado, e descansa, queridos. E eu encerro dizendo que só descansa quem confia em Deus. Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre forte. Salmo 91:2, para dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus a qual confio. Naum 1:7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quantos de nós não conseguimos mais ter uma noite de sono tranquila? E quando nos deitamos, ficamos tão perturbados, que às vezes vamos dormir 4, 5 da manhã e 6 horas tem que acordar para trabalhar. Nós estamos como zumbis. Testosterona masculina baixando, veias sanguíneas carregadas de cortisol, corpo intoxicado, semblante caído, mente lenta, corpo sonolento, crises de fibromialgia no corpo. E a gente acha que tem problema. Tem não, queridos. O inferno está trazendo pressão para você parar. Mas depois desse congresso, meu irmão, se prepare para o que Deus vai fazer. Fique de pé no seu lugar. Sem a pressão você nunca vai descobrir quem você de fato é. Pessoas não são tidas como capitães de embarcações apenas porque teve dinheiro para comprar uma. O título só vem depois de grandes provações. Essa provação está revelando quem você de fato é. Hoje na minha igreja as crises de depressão, ansiedade têm sido curadas. Uma mulher que vivia endemoniada, abusada pelo próprio pai, pastor João, desde os 16 anos, já com 42 anos de idade, e o casamento dela estava se acabando porque todos os dias ela tinha crise de ansiedade, de pânico, tentava se matar, via demônios. E eu lembro que
quando eu estava passando pelo meu pior período, aonde eu disse: hoje eu vou tirar minha vida porque eu não quero mais isso. Eu estava agendado para pregar no Tocantins, e eu fui dizendo no meu coração: rapaz, eu vou pregar aqui, quando eu voltar não vai ser o cabo da Ná, não, vai ser o cabo do Diego. E eu lembro que poucos minutos antes da ministração eu tive uma crise de pânico, fui lá para trás, e o pastor presidente daquele ministério me chamou, eu vim à frente, ele disse assim: filho, eu te vi essa semana pelos olhos do meu espírito, e eu vi quando na sala da tua casa tu levantou, botou a mão na cabeça e disse: eu não aguento mais. Mas Deus manda te dizer: esse é um começo de uma jornada, aonde o que você sofreu será cura para quem encostar em você. Poucos tempos depois eu assumi uma igreja para pastorear aos 27 anos de idade. E quando eu cheguei, queridos do céu, ali não era uma igreja, era o Agapap, né? Gente, só tinha gente doente. Meu Deus do céu, eu falei: misericórdia, eu vou ficar pior. E eu e a minha esposa sendo procurada, era tanta doença, tanta coisa. Eu falei: Jesus amado, onde o Senhor me trouxe? E o Espírito gritou dentro de mim: eu te trouxe ao ambiente certo. E nós começamos a cuidar dessas pessoas. E hoje nós vemos pessoas que estavam paralisadas pelo medo, pela ansiedade, depressão, servindo na casa do Senhor. Aquilo que não te matou serviu de ferramenta para o teu ministério. Use o que você tem. Pedro descansa porque dentro dele tem consciência. O anjo leva ele até a casa. Ele chega lá. A menina que abriu nem acreditou, fechou a porta na cara dele de novo. Disse: oxi, não é não. E voltou gritando: eu acho que é Pedro. Não, mas Pedro está preso. Não, é a voz dele. Quando abriram, Pedro chegou. Deus tem cuidado dos detalhes, queridos. Esse choro não vai te matar. Essa dor não vai parar você. Essa é uma manhã onde Deus quer quebrar as âncoras, as bolas de ferro que o inferno colocou para segurar teu ministério, teu desenvolvimento pessoal e espiritual. Essa manhã acaba. E eu não, com permissão do meu pastor, se for possível, eu queria chamar alguns jovens específicos aqui. Eu posso? Eu quero ser muito específico. Você que sente que está aprisionado, porque às vezes nós parecemos que somos um leão dentro de uma jaula. Tem tanto potencial, mas não está usando. Se alguém se sente assim, eu queria lhe convidar gentilmente para vir aqui na frente. Mas acelera. Pastor, estou envergonhado. Se você tiver vergonha de entrar no céu, fica. Essa é uma manhã de cura para a tua alma. O Espírito Santo foi muito específico a mim. Essa é uma manhã de cura interior. Ele não quer curar você como algumas pessoas com técnicas de coach estão curando, não. Ele quer arrancar de dentro da tua alma aquilo que te impede. Tem alguém? Tem alguém? Está vindo a primeira? Pode vir, venha, fique à vontade. Eu vou orar por você. Isso, venha, venha. Essa é uma manhã onde nós vamos orar, e as prisões que prendiam você vai se abrir. Aleluia. Sabe, nós temos feito tantos congressos, né, pastor? Tantas conferências, tantas coisas acontecendo, mas quando acaba a gente volta a ser quem era, ou às vezes pior. Cadê pais de jovens aqui? Pais, os pais, levante a mão. Eu quero ver você, pais de jovens, adolescentes. Amém. Preste atenção no que eu vou ser específico para vocês aqui. Deus está fazendo algo muito novo nessa manhã, aonde vocês vão ter auxílio dos filhos de vocês. Meninos vão virar homens, meninas estão se tornando mulheres. Sabe, eu quero dar um conselho para vocês, gente.
se tornem a melhor versão de vocês mesmos. O maior inimigo de vocês não é nem o diabo, irmãos. Que o diabo, como disse Martim Lutero, é apenas um cachorro na coleira de Deus, que vai aonde ele permite e volta quando Deus puxa. O diabo, ele tem gritado, rugido como um leão, diz Pedro. Ele ruge como? Ele não é. Ele só faz barulho. Eu estava estudando isso. Uma presa, como uma gazela, por exemplo, ouve a voz do leão a 5 quilômetros. O rugido, 5 quilômetros, ela já ouve. E o corpo entra em estado de adrenalina, ela paralisa. O leão nem perto está, mas a presa já está dizendo: morri. É o que o diabo está fazendo com a igreja. Ele grita e você paralisa do medo. Mas Deus nessa manhã está dizendo: ei, você está protegido, seguro em minhas mãos. Assim como o pai sustenta um filho, você está na mão de Deus. Então parem de se sabotar. Curvem a sua cabeça. Era blacosuria malabranda e alabraço pra calabranária. Bricamando picaia siribriana mandasse. Pai, nesta manhã nós estamos aqui. E como somos gratos ao teu Espírito. Teu doce Espírito. O Espírito que nos abraça. Espírito que nos escolheu antes de sermos uma substância informe dentro do colo e do útero da nossa mãe. Teus filhos aqui estão, jovens que foram chamados para esse tempo. Eles não são um acidente biológico, eles são promessas do Senhor. E eu declaro agora uma ordem sobre todo espírito de ansiedade e depressão: vai embora! Livres fomos chamados. Toda distração saia. Todo pecado em oculto, toda mentalidade perdida dentro de si mesmo, complexo de inferioridade, traumas do passado, abusos do passado, nós declaramos: chega. Teu vento está soprando em nós. Vida, vida. E dentro desse vale de ossos eu vejo um exército preparado, de pé, levantado. Dentro das escolas fluindo, dentro da faculdade fluindo, dos ambientes profissionais fluindo, no casamento fluindo. Essa é a igreja que o Senhor chamou. Espírito de medo, eu vejo você. Espírito de confusão, eu vejo você. Acompanhe algumas jovens até o travesseiro e sorrateiramente sussurra ao ouvido delas coisas que elas não são. Eu te digo: vai embora. Ei, Xeribias, na autoridade do nome de Jesus, somos cheios do teu Espírito, Pai. Essa é uma manhã de renovo. Começa de dentro para fora. Limpa a alma dos teus filhos agora. Toda quebra de identidade seja constante em quem você é, filho de Deus. Vocês não são o que o passado disse.
Vocês não são o que os pais disseram. Vocês não são o que os amigos disseram. Você é o que a Bíblia diz. Você tem o que a Bíblia diz. Você pode o que a Bíblia diz. Pai, eu encerro essa oração clamando ao Senhor, que assim como tu levantou Josué naquela geração para entrar em um novo ambiente, uma nova terra, levanta a nossa geração. Nós somos a geração da travessia. Nós somos a geração do arrebatamento. Demônios se curvarão ao poder do teu nome. Enfermidades baterão em retirada. Aonde nós chegarmos, o teu Espírito se moverá. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, nós te chamamos à existência. Nós te chamamos pela fé. Talentos sendo desencadeados agora, chamados sendo destravados agora. Não morrerão sem viver o que o Senhor preparou. Não se perderão sem viver o que o Senhor preparou. Se no nosso meio se levantar advogados, médicos, juízes, políticos, que essa nossa influência possa tocar os ambientes que a gente chegue. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço, Espírito Santo. Você pode falar algumas palavras bonitas para Ele? Deus quer encher nessa manhã. Bora lá, Tiagão. Te chamando, meu irmão. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou. Ele está te chamando, meu irmão. Ou ainda que você não tenha palavras na sua boca para se expressar, Ele só precisa de um coração quebrantado diante dEle, meu irmão. Então abra o seu coração para Ele. O seu amor pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Você tem palavras de gratidão para Ele, meu irmão, nessa manhã? Então continue adorando ao Senhor.